Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Amado, feche seus olhos mais um pouquinho. Eu quero orar por você agora. Sejam todos bem-vindos. Você não pode estar aqui com a gente, mas é muito bom ter você, mesmo que seja de forma online. E eu quero falar nessa noite sobre uma necessidade muito importante que nós temos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim. Eu quero ler, amados, aqui em duas versões. Eu gosto sempre de ler em duas versões para ficar um pouquinho mais claro, né? Para aquelas pessoas que talvez não têm muito costume de ler a Bíblia, então fica um pouquinho mais claro, tá? E diz assim, Lucas capítulo 11, verso 1. E aconteceu o quê? Estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Agora, esse mesmo texto na versão da linguagem de hoje. Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos conheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Amém? Feche os teus olhos por mais um instante. Oh Deus precioso, maravilhoso. Senhor, nós nos alegramos em poder estar na tua casa, Senhor. É o melhor lugar que nós poderíamos estar agora, Paizinho querido. Pois aqui, neste ambiente, nós sentimos a tua presença. Aqui nesse ambiente, Senhor amado, nós sentimos o teu poder, o teu agir, o teu mover, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um que decidiu estar aqui hoje, Pai. Pois a vida é feita de escolhas. E hoje, Senhor, cada um que está aqui escolheu estar na tua casa. E isso é maravilhoso. Pai, nós desejamos agora, Senhor amado, ouvir a tua voz, a tua palavra. A mensagem já está aqui, Senhor, ela só precisa ser entregue. Mas ela precisa ser entregue não do meu jeito, não do jeito que eu acho que eu entendo, mas do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Senhor já deixou escrito. Então ajuda, Espírito Santo, a trazer o entendimento e o esclarecimento do quão é importante essa conversa de estar na presença do Senhor. Esclarece no nosso espírito e na nossa alma. E que a partir de então, nós possamos tomar decisões, Senhor, corretas com relação a isso. Possamos sair daqui, Senhor, prontos e decididos a tomar uma ação que vai trazer mudanças para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a adorar o Senhor com as suas palmas mais uma vez. Aleluia. Amados, essa oração do Pai Nosso, você já conhece. É uma oração que ela é linda de ser feita, porque ela não precisa ser feita num ambiente evangélico, não precisa ser feita num ambiente católico, ela pode ser feita em qualquer ambiente. E toda e qualquer pessoa, quando você começa a orar o Pai Nosso, as pessoas vêm junto, elas fazem essa oração. Alguns chamam essa oração de prece, talvez foi assim que a gente chamou um dia, mas independente se é uma prece ou se é uma oração, estas palavras, elas foram ditas pelo Senhor Jesus. E o que eu quero trazer hoje para nós, amados, é que isso é muito importante. Há uma necessidade, amados, da igreja do Senhor colocar em prática isso que Jesus está falando aqui. Colocar em prática tempo de oração, tempo de conversa com Deus. Amados, o ser humano, ele tem muitas necessidades básicas no seu dia a dia. Eu, às vezes, brinco com a Esther, né? A gente brinca e eu falo para ela, olha, eu tenho 3 necessidades que eu amo, né? E talvez você se conecte comigo nisso. Primeira delas, tomar banho. É bom, né? É gostoso, maravilhoso. Um banho relaxa. Um banho faz você se sentir cheiroso, né? Faz você se sentir mais tranquilo. É maravilhoso você poder tomar um banho. Segunda coisa, dormir. É muito bom, né? Dormir nesse friozinho mesmo, você poder ter sua caminha quentinha, uma coberta quentinha.
um travesseiro limpinho, é muito bom. E uma terceira coisa é se alimentar, é comer, é gostoso comer, é prazeroso. E o nosso corpo, né, corpo que somos, carne, nós temos necessidades básicas, necessidades fisiológicas. Por exemplo, quem tem um problema de constipação, quem tem problema intestinal, é uma pessoa que às vezes acaba ficando muito irritada por muito tempo. Inclusive, é chamada de uma pessoa mal-humorada. Por quê? Porque é necessidade básica fisiológica do ser humano de que seu intestino funcione. E assim, algumas necessidades nós temos, amados. E essas necessidades, elas precisam ser supridas. Porque, veja só, uma pessoa, quando ela fica com problema de insônia, ela tem problema para dormir, ela vai ter problema no seu dia a dia. Ela começa a ter problema em todas as outras coisas. Vai causar uma disfunção nas demais coisas da sua vida. Uma pessoa que tem dificuldade com a alimentação, da mesma forma. Ou porque come demais, ou porque come de menos, o corpo vai sentir, vai responder. E ficar sem banho, então? Aí é complicado, né? Então, todas as necessidades nossas, elas são importantes. Né? Elas são, o ser humano precisa, Deus fez o ser humano para isso, precisa funcionar. E, amados, quando a gente vai falar sobre oração, né, talvez você aprendeu assim como eu, mas quando eu ouvia falar sobre oração, em alguns momentos a gente ouve que a gente precisa orar como se isso fosse um peso para o cristão. Como se isso fosse assim olha, você tem que orar, porque se você não orar, você vai para o inferno. Mas não é isso, mas nós precisamos entender que a oração, aquilo que Jesus está dizendo, veja só que os próprios discípulos, já diz a palavra ali, Jesus estava fazendo o quê quando os discípulos pediram para ele ensinar? Estava orando. Era o que estava fazendo. Mas aí vem os discípulos e falam, Senhor, nos ensina então a orar. Eles não pediram para Jesus ensinar eles a curar, ensinar eles a libertar. Como o Senhor faz para tirar os demônios? Você não vê eles falando isso. Mas eles dizem, Senhor, nos ensina a orar. Como que a gente tem que orar? É uma necessidade que nós temos, amados. E nós precisamos ter isso de forma bem consciente na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer ter intimidade conosco. Deus nos chama a um relacionamento com Ele. Deus não é aquele Deus carrasco que talvez você aprendeu desde pequenininho. Quando a gente fazia alguma coisa errada, o pai, a mãe, a avó, alguém na família dizia assim, Deus castiga, hein? Você está mentindo para mim? Deus castiga. E aí a gente fica assim, ai, que medo desse Deus. E aí quando a gente cresce, vem para a igreja ou alguém fala de Deus para nós, a gente pensa, deixa eu fazer tudo certinho, porque esse Deus ele vai me castigar. Deus não age assim, amados. Deus não é esse pai que talvez você teve, que te castigava, que só te amava quando você fazia tudo certinho. E quando você não fazia aquilo que era certinho aos olhos dele ou dela, você levava uma surra. Uma surra, como dizia minha sogra, às vezes de ter que ficar na água, no sal grosso, porque a surra era muito forte. Machucava, era violência, não era correção. E a gente cresce muitas vezes nesse ambiente entendendo que Deus é assim. Se eu não fizer, então assim, eu tenho que orar, porque se eu não orar, né? Meu Deus do céu. E não é assim, amados, que Deus nos chama para perto dele. Jesus disse que vocês vão orar assim, olha, Pai que está no céu. Você percebe que a primeira palavra que ele diz já é Pai. Não é Senhor, não é Deus, assim, com aquele medo, é Pai. Pai, meu Pai. Mas não é tão bom. Talvez você não teve isso na sua vida. Assim como eu não tive o meu pai presente, glorifico a Deus pela vida dele, que foi um pai maravilhoso. Mas também tinha algumas dificuldades de estar presente quando precisava de uma conversa, ou quando precisava de um abraço, ou quando precisava somente de um afeto. Talvez você também não teve. E aí fica difícil esse contato de dizer para Deus, Pai, ô Pai, eu preciso do Senhor, Pai. Preciso do teu abraço, preciso do teu carinho, Pai. Fica difícil. Eu tinha essa dificuldade de falar com Deus, de me referir a Ele como Pai. Mas Jesus, quando Ele fala sobre isso, sobre a oração, Ele diz, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Eu glorifico a esse Pai. Eu rendo glórias a esse Pai. Eu digo, Pai, o Senhor é santo e eu sei disso, Pai. Mas o Senhor é o meu Pai. E é tão bom, amados, quando a gente pode ter esse contato com Ele. Sabe, porque Deus, ao mesmo tempo, Ele é muito grande, Ele é soberano, Ele está acima do céu, daquilo que a gente pode ver, de qualquer ser humano possa ver. Mas, ao mesmo tempo, Ele se conecta conosco. Olha só que incrível isso. Que Pai é esse? Que Pai incrível é esse?
E Ele nos ama exatamente como a gente é, com todos os defeitos e problemas que nós temos, mas Ele nos ama. E quando nós entregamos nosso coração para o Seu Filho, acreditando que Ele é o Filho de Deus, que Deus mandou essa terra para nos conectar com Ele novamente, nós cremos assim. A Sua palavra diz então que agora nós somos chamados de filhos de Deus. Então, se você fez isso, entregou o seu coração, você é um filho, você é uma filha. E você pode fazer como Jesus está falando, dizer, Pai, é com o Senhor que eu quero falar. Eu me lembro, mas na minha conversão, quantas vezes eu dobrava o joelho para orar, eu não conseguia pronunciar assim, Pai. Eu dizia, Senhor, Deus, eu estou falando contigo agora, quero falar sobre isso, sobre isso. Sabe, era uma coisa assim um pouco mais formal. Mas à medida que o Senhor foi me libertando, à medida que o Senhor foi trabalhando no meu coração, sarando algumas feridas, alguns traumas, algumas dores, a oração foi modificando. E hoje eu consigo, ao dobrar os meus joelhos, dizer, Pai, bom dia, Senhor. Inclusive, nós fizemos aqui por um período uma campanha aos domingos de manhã chamada Bom Dia, Espírito Santo. E era muito gostoso, porque toda manhã, quando eu falava com o pessoal que estava aqui, eu dizia, vamos contar até 3 e nós vamos falar todos juntos, Bom Dia, Espírito Santo. E um dia, uma das mulheres que estavam aqui, a Lori, inclusive ela retornou aos cultos, ela contou um testemunho. E ela disse que a partir do momento que ela começou a fazer isso, amados, a alegria que veio ao coração dela foi algo tão incrível, tão fantástico, que ela dizia assim, pastor, eu era aquela pessoa que, quando alguém falava alguma coisa, eu explodia. Eu não conseguia controlar minha língua. Mas quando eu comecei a vir nas campanhas e começava a falar aos domingos, bom dia, Espírito Santo, aconteceu algo tão incrível dentro de mim, que quando eu vou falar, parece que o Espírito Santo fala, não fala, não fala. E foi maravilhoso isso, amados. E é isso que Deus faz dentro de nós. Ele causa essa transformação. E aí vem Jesus e fala, olha, vocês vão orar assim. Chama Deus de Pai. Chama Ele para uma conversa. A oração é um diálogo, é uma conversa. Então é uma necessidade que nós precisamos entender, amados. A oração não é só para a gente pedir. Não é assim, agora eu preciso de uma casa, deixa eu orar. Eu preciso de um carro, deixa eu orar. Eu preciso de um celular, eu vou orar. Eu preciso de cura, eu vou orar. Eu preciso de libertação, eu vou orar. Não. Eu vou orar, porque eu preciso conversar com meu Pai. Eu preciso desse diálogo. Veja que Jesus era o Filho de Deus, Jesus estava lá na glória, ele desceu aqui na terra. E em vários momentos, ele fazia o quê? Se retirava para orar. Conversar com o Pai. E aí, quando ele vai discorrendo, amados, essa oração do Pai Nosso, que eu quero agora ir com você, gostaria que você fosse comigo lá para Mateus, que também fala sobre essa oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinando sobre isso. Mais uma vez, volta lá agora, Mateus, Evangelho de Mateus, tá? É o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6. Veja que bonito isso, como isso mostra e denota uma intimidade que o Senhor quer conosco. Capítulo 6 de Mateus e o versículo 6 em diante. Eu vou ler novamente na linguagem de hoje, tá? Que diz assim, mas você... Peraí. Ah, tá. Estou no outro versículo aqui, ó. Mas você, ó, 6. Mateus 6, verso 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta. E o seu pai, que não pode ser visto, é o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. E aqui no versículo 8 ele diz, não seja como eles, ele falando de vãs repetições. Antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. E aí ele começa a falar novamente da oração do Pai Nosso. Veja só, portanto, orem assim. Pai Nosso, que está no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui já é a oração do Pai Nosso completa. Amados, então é isso que Jesus nos ensina. Ele diz assim, quando você for orar, fecha a tua porta. Entra no teu quarto. Mas isso não tem um significado de que a oração só pode ser feita dessa forma. Não é isso. Ou que a oração ela só precisa ser feita de joelhos. Não é isso. Mas aqui está falando exatamente de uma intimidade. Sabe, de você poder fechar a sua porta, significa deixa todas as coisas para fora.
Se possível, deixa até celular para fora, para não atrapalhar a conversa. Porque quando você quer conversar com alguém que você julga importante, você desliga celular. Você desliga a televisão. Você deixa de falar com fulano, com ciclano e com beltrano, porque aquela pessoa é importante. Né? Por exemplo, o meu filho veio para cá, de Campo Mourão, está para cá com a minha nora. Ele é muito importante para mim. Eles são muito importantes. Tem pessoas que me mandaram mensagem que eu nem consegui responder. Porque eu não vou ficar no celular, eles são muito importantes para mim. Então, à medida que eu posso, eu vou lá, olho e dou meu retorno. Teve uma irmã que, inclusive, mandou mensagem para mim ontem, e aí eu falei para ela, respondi, ela era quase meia-noite, que a hora que a gente chegou, né, que eu tinha saído com ele, com a minha filha, com a minha nora, e aí eu disse para ela, irmã, me perdoe, não consegui te retornar, mas amanhã eu te mando uns áudios para a gente conversar. E aí no áudio ela disse ainda assim para mim, pastora, não se preocupe com o tempo que você vai me responder. Eu falei, mas por quê, amados? Porque eu tenho alguém muito importante que está comigo. E será que não é importante a gente ainda ter para conversar com Deus? Porque quando a gente vai pedir alguma coisa para Ele, a gente quer que Ele nos ouça. Não é assim? Senhor, eu preciso. Senhor, por favor. Isso é uma coisa mais difícil ainda, a gente vai buscar socorro nele. Me socorre. Senhor, me socorre. Há quem diga que a oração da madrugada a fila é menor. Né? É claro que é só uma brincadeira. Para Deus não existe isso. Mas o fato é que, amados, independente se você vai orar de joelho, se você vai orar de pé, se você vai orar sentado, quando o texto fala sobre isso, Jesus está dizendo, quando você for orar, fecha a tua porta, significa, vai falar com o teu pai em segredo. Amados, isso é muito precioso. Você já pensou se você tivesse possibilidade de chegar e falar diretamente com alguém muito importante, um governador, um presidente? Como que nós chegaríamos na presença dessa pessoa? Então, nós temos mais do que isso. Você tem a possibilidade, eu e você temos a possibilidade de falar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com o autor da vida, com o dono dessa terra, com aquele que pode todas as coisas. Amados, talvez se você pudesse falar com o governador agora, ele não poderia resolver o seu problema. Ele poderia curar você? Ou poderia libertar, talvez, de alguma situação? Não. Mas o Deus que nós conhecemos, ele pode. O Deus ao qual esse Jesus se refere, Jesus, seu Filho de Deus, dizendo, quando você for orar, diga, Pai, Pai, eu preciso do alimento, Pai. Mas eu também, Pai, desejo, olha só, amados, o que ele nos ensina. Eu também, Pai, quero perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Porque eu também estou pedindo perdão. E nessa parte, amados, existe uma condição. Nós somos perdoados à medida que nós perdoamos. Existe essa condição. E Jesus é quem fala sobre isso. E ao final, amados, dessa oração, que eu acho fantástico e maravilhoso, e que é algo que eu gosto de replicar isso nas minhas orações, e volta e meia eu converso com as pessoas sobre isso, é que o próprio Jesus diz assim, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja, amados, que o próprio Jesus nos traz essa orientação. Sabe por quê? Porque nós somos falhos. Nós somos tendenciosos ao erro. Então nós precisamos orar todos os dias e falar com Deus isso. Senhor, me livra de ser tentado, Senhor, me livra de cair na tentação, me livra, Senhor, de pecar contra Ti. Me livra, Senhor, de fazer aquilo que é errado, aquilo que não me conecta com o Senhor, aquilo que me afasta do Senhor. Amado, Jesus é maravilhoso, Ele deixou tudo certinho para nós, tudo explicadinho para nós. Não existe segredo com relação à oração. Não existe palavras bonitas. Se você olhar nesse texto, Jesus não está falando palavras bonitas. Jesus não está falando palavras difíceis, ó Senhor, meu Deus, meu Pai. Não, é muito simples. Para que a gente possa orar e falar com Deus e se conectar para Ele, amados, é necessário o coração sincero. Rasgue o seu coração diante do Pai. O Pai nos ouve, o Pai nos entende, o Pai corrige, mas o Pai nos abençoa. O Pai não quer o seu mal, amados. De que lado nós queremos estar? Se queremos estar do lado do Senhor, então nós podemos escolher conversar com Ele todos os dias e falar isso para Ele. Pai, eu quero estar contigo, Pai. Pai, eu quero sentar no seu colo, Pai. Quero ser abraçada por Ti. Eu quero te ver pessoalmente, Pai. Olha que privilégio nós vamos ter de ver a Jesus, a Deus face a face. Jesus nos convida, amados, a essa conversa diária, todos os dias. Fale com o Pai. Fale com o Senhor.
Converse com Ele. Mas, acima de tudo isso, amados, creia, acredite, porque Ele nos ouve e Ele nos responde em todos os sentidos. Se eu tivesse que contar aqui para você de vários testemunhos, amados, de todos os sentidos que o Senhor me atendeu, se você tivesse que contar os seus testemunhos, eu tenho certeza que você diria: Deus me respondeu nisso que eu pedi. E porque talvez agora algo que você está pedindo, que a gente julga mais difícil do que um dia já vivemos, por que não haveria resposta? Existe resposta. Se você está buscando algo, conversando com Deus, pode ter certeza que a resposta virá. Mas uma coisa eu quero deixar aqui para nós, amados. Não deixe para conversar com Deus só quando você tiver necessidades. Faça disso realmente uma rotina gostosa, um hábito para a sua vida. De todo dia dizer: eu preciso conversar com Deus. Não leve por esse caminho de dizer: eu preciso orar. Meu Deus, se não orar, não. Eu quero falar com meu Pai, eu quero conversar com meu Pai, eu quero ter isso para a minha vida. É isso que Jesus nos ensina, amados. E se você tem dificuldade em dizer assim: mas como que eu vou orar? Como que eu falo? Segue o modelo que Jesus ensinou. Vai lá para Mateus capítulo 6, a partir do verso 11, 8, e fala: Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome. Eu quero convidar você agora para que a gente possa fazer isso juntos. Se coloque de pé e vamos orar. Nós vamos fazer essa oração do Pai Nosso. E depois você vai colocar aquilo que você precisa e que você está buscando diante do Senhor também. Feche os teus olhos agora. E vamos todos juntos fazer essa oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Amado, feche seus olhos mais um pouquinho, eu quero orar por você agora. Oh, Deus precioso, Pai maravilhoso. Senhor, tu sabes o que está aí dentro do coração dos teus filhos. Tu sabes realmente a necessidade deles agora, Pai. Talvez não tenha a ver com essas necessidades básicas que foi citado aqui, ou independente do que seja, Deus. O Senhor é um Deus que realiza milagres. O Senhor é um Deus que realiza curas. O Senhor é um Deus que age de forma sobrenatural, Pai. E o Senhor disse, Pai, que esses sinais, Senhor, seguiriam os que creem, Senhor. E nós cremos, Pai, nós cremos nos sinais que o Senhor fazia. E nós cremos que o Senhor é o mesmo que continua operando nos dias de hoje. Então nós clamamos agora, meu Deus, vem com a tua cura, vem com a tua libertação sobre cada um que aqui está agora, apresentando diante do Senhor uma necessidade, uma situação, meu Pai. Seja nível, Senhor, espiritual, seja nível físico, meu Pai. Traz cura, Senhor amado, sobre a vida dos teus filhos e sobre cada um de nós, Pai. Liberta do medo, liberta da escuridão, liberta das trevas, Paizinho querido. Em nome de Jesus, traz vida, traz saúde, traz alegria, traz amor a essa casa. Em nome de Jesus. Amém. Você crê, então aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida.